Fala concurseiro que fez o concurso CNU, mas acabou ali sendo reprovado por não ter marcado a bolinha no gabarito, ou então não transcreveu a frase para a folha de respostas. Esse vídeo aqui é para você que está em dúvida. Tem que judicializar? Não tem que judicializar? Vamos esperar? Não vamos esperar? Quando que eu tenho? Qual o tempo que eu tenho para judicializar? Se o Ministério Público vai fazer alguma coisa ou não? Esse vídeo aqui é para você que está nessa dúvida, está pensando. Tem muitos advogados falando uma coisa, outros falando outras. Então, esse aqui é para externar a minha opinião e te dar um norte do que você deve fazer para não ser eliminado e para conseguir recuperar sua vaga de forma rápida e também eficiente, para você não ficar prejudicado no concurso. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, que fica até o final que você vai gostar da informação. O primeiro dilema que os candidatos estão trazendo para a gente é: será que vale a pena entrar com ação judicial ou será que vale a pena aguardar alguma resolução por parte dos órgãos competentes? E aqui eu já te digo quem são os órgãos competentes. O pessoal está falando da SESGran-Rio, está falando do MGI, está falando do Ministério Público Federal e de outros órgãos de controle que podem ali intervir no concurso para sanar alguma irregularidade, sanar alguma ilegalidade. A primeira coisa que você tem que saber é que já dá para cortar dois dessa lista aí. O próprio MGI e a própria SESGran-Rio já voltaram atrás e falaram que está todo mundo reprovado. Então, num primeiro momento, eles falaram: podem ficar tranquilos, candidatos, está tudo certo, a gente consegue identificar a sua prova, mesmo que você não tenha marcado o gabarito, então pode ficar tranquilo. Só que no dia seguinte, veio uma decisão, uma reconsideração por parte da ministra e da SESGran-Rio, falando que esses candidatos que não marcaram seriam eliminados. Eles vão cumprir estritamente o que está no edital, e o edital fala que se você não marcasse, você estaria fora. O que resta é o Ministério Público Federal intervir, né? Talvez o Ministério Público, com o recebimento de milhares de denúncias que a gente está fazendo, a gente fez até um modelo para você encaminhar. Te recomendo que você encaminhe para o Ministério Público esse tipo de denúncia para você conseguir trazer uma atenção maior para o caso. Se for uma pessoa só mandando, vai cair lá na caixa do Ministério Público, ele vai ler de vez em quando, não vai dar aquela atenção. Agora, se for 1000 pessoas mandando, aí o direito fica um pouquinho melhor, porque ele vai ver: nossa, tem uma coisa acontecendo, vamos estudar isso aqui a fundo. Então, esse filtro a gente consegue ultrapassar se muita gente mandar. Recomendo, quero que você mande, porque se o Ministério Público intervir, vai ser muito bom para os candidatos. Por quê? Porque o Ministério Público tem o poder de representar a sociedade em geral para suprimir, para corrigir, para sanar ilegalidades em qualquer coisa envolvendo o poder público, envolvendo violação de direitos, que é o caso do CNU, do pessoal que não marcou a bolinha. Por que a gente fala isso? No outro vídeo a gente explicou certinho, passo a passo, de por que essas pessoas têm direito de voltar ao concurso. Então é porque tem a finalidade do concurso, tem a razoabilidade, tem a proporcionalidade de eliminar o candidato por coisas burocráticas. Então, se o Ministério Público ver que isso aconteceu e identificar ali, investigar, o Ministério Público tem poder investigativo, investigatório, ele vai investigar o que aconteceu, vai pedir depoimento de fiscais, pedir depoimento da própria SESGran-Rio para explicar ali por que os fiscais estavam induzindo candidatos a erro. Então, é muito importante essa participação do Ministério Público. Só que aqui tem um problema, né? Tem um porém. Pode ser que o Ministério Público entre com ação e pode ser que ele não entre, tá? Não é comum que o Ministério Público entre com esse tipo de ação em concurso público, tá? Ele intervém ali pontualmente. Uma intervenção clássica do Ministério Público é no concurso da Caixa, por exemplo. No concurso da Caixa, o Ministério Público intervém em praticamente todos para falar: Caixa, você não está respeitando a quantidade de vagas para cotas de PCD, faz um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, a própria Caixa vai lá e fala: tá bom, eu vou aumentar o número de PCDs. Então, é esse tipo de intervenção que o Ministério Público faz. No presente caso, apesar de ter uma ilegalidade, apesar de ser desproporcional, está de acordo com o edital. Então, pode ser que o Ministério Público se alinhe à posição do governo e não faça nada a respeito. Pode ser que ele venha a público e fale: olha, o Ministério Público não vai se manifestar nesse ponto, entende que não é de sua participação. Eu acredito que é uma decisão ruim do Ministério Público tomar. O Ministério Público deveria intervir, investigar, porque tem relatos a rodo de candidato. Entra agora no Reclame Aqui da SESGran-Rio para você ver o que eu estou falando. Tem um monte de gente reclamando, fazendo denúncia lá no Reclame Aqui, porque foi induzido a erro pelo fiscal, o fiscal não orientou, o fiscal orientou errado, o fiscal preencheu a prova de alguns à mão. Algumas pessoas saíram sem preencher, o fiscal foi lá, gente boa, preencheu tudo. Então, tem uma quebra de isonomia bem grande nesse concurso. Então, seria interessante o Ministério Público intervir. Mas pode ser que o Ministério Público não entre, né? Esse cenário a gente não conhece.
pode ser que ele demore 1 mês, 2 meses para entrar, e essa demora é muito prejudicial para o candidato, porque o concurso não está parado, o concurso está andando. Dia 10 vai ter a disponibilização dos espelhos de prova, dia 8 de outubro vai ter a divulgação do resultado final da objetiva e a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva. Então, é muito importante que essas pessoas consigam voltar para o concurso antes disso, tá? E é aqui que entra a saída da ação judicial. A ação judicial é independente de qualquer ação do Ministério Público. Todo candidato que foi reprovado e está se sentindo injustiçado pode entrar com essa ação. Ele vai entrar com essa ação, vai ter um pedido liminar. Esse liminar pode ser deferido, ele pode voltar para o concurso imediatamente, tá? Qual que é o prazo para entrar com a ação judicial? Aí depende, tá? Depende do advogado que você contratar. Geralmente é 5, 10, 20 dias que o advogado cobra, pede ali para você aguardar até ele entrar com a ação. E esse tempo ele é muito importante para o candidato, porque quanto antes ele conseguir eliminar, antes ele vai ter a prova discursiva corrigida. E é aqui que mora o pulo do gato. Todo candidato subjúdice passa por um perrengue, tá? A gente é advogado de concurseiro aqui há muito tempo e a gente sabe, candidato subjúdice tem uma desvantagem com os demais candidatos. Isso é natural, não tem o que fazer, é uma coisa inerente ao candidato subjúdice, que é o quê? Ter as suas provas, ter as outras etapas, ter tudo feito em separado. As provas vão ser corrigidas em separado, porque está depois, né? O pessoal que passou normalmente vai ter as provas corrigidas nesse período, você vai ter a prova corrigida só depois. Então ele vai corrigir só a sua prova, né? Tem um risco grande da CESGRAN-Rio vir pesando a mão. Candidato subjúdice. Não, vou corrigir isso aqui com gosto, vou ser bem rigoroso. Então pode acontecer, já aconteceu em outros concursos, a gente até fez denúncia também, num caso que aconteceu aqui no escritório. E então é uma preocupação existente, tá? Todo candidato subjúdice, ele tem esse problema, entre aspas, de estar ali tendo suas provas corrigidas em separado, tá? Mas não é um empecilho grande, né? Dá para você entrar depois, tranquilo, se você não está com pressa, quer aguardar, dá para entrar. Só tem essa questão do prejuízo que pode vir a ter com essa correção um pouco mais pesada da CESGRAN-Rio. Mas fora isso, tá tudo tranquilo. E aí, quanto à ação judicial, a gente tem aqui vários momentos para entrar com a ação. O pessoal veio muito perguntando, entra agora, entra no dia 10, quando sai o espelho de prova, espera até o dia 8 para entrar. Então, tem muitas particularidades em cada um desses momentos. E aqui eu vou tentar ser claro e explicar de uma forma bem didática para você entender. A CESGRAN-Rio vai disponibilizar a sua reprovação, pelo que está no cronograma, lá no dia 8. Tá? Você não sabe se você está reprovado até o dia 8. Você não vai saber, a não ser que ela solte uma nota atravessada fora do cronograma para falar, olha pessoal, já vou adiantar aqui, mas os candidatos que não preencheram a bolinha foram esses aqui e eles estão eliminados. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas inicialmente a previsão é que isso está lá no dia 8. Então dia 8 você vai ter a formalização da sua eliminação. O problema é, se você for esperar até o dia 8, obviamente você não teve sua prova corrigida, porque a discursiva sai no mesmo dia 8. Então eles já vão corrigir antes, né? Estão corrigindo a de todo mundo nesse exato momento, tá? Então chegou dia 8, todas as provas já vão estar corrigidas, e aí você vai ter que fazer o pedido para corrigir a sua separado, para você passar de etapa, tal. E quanto mais tempo demorar, claro, tem mais etapas que vão acontecendo, aí você vai fazendo sozinho todas as etapas, e aí vai caindo sempre no mesmo problema do subjúdice que eu falei antes. Mas tem outras opções. A partir do dia 8 seria uma ação repressiva, né? Seja mandado de segurança, seja uma ação ordinária, para falar, olha, aconteceu comigo isso aqui, eu fui eliminado do concurso, eu tenho aqui a prova que eu fui eliminado, saiu um edital falando que eu fui eliminado por causa do item tal, do edital de abertura que falava que eu seria eliminado se eu não preenchesse adequadamente o cartão de respostas. Tudo bem, é uma ação ótima, dá para entrar, tranquilo, maravilhosa. Só que tem o problema do tempo, e para sanar isso, você tem a opção de entrar antes. E aí tem 2 marcos que a gente separou aqui no escritório, que são os mais interessantes. Antes do dia 10, que é o dia 10 de setembro, tá? Um mês antes, 10 de setembro, que é quando vai ser disponibilizado o espelho da correção, que vai ter lá que você não marcou, vai estar a bolinha em branco. Teve gente que foi orientada a marcar todas as bolinhas, aí marcou todas as bolinhas do gabarito. Tem um problema também. Tem gente que marcou a bolinha do gabarito, mas não marcou a frase. Tem gente que não fez nenhum dos dois. Então, pessoal, o que você tem que entender? Todo mundo que for ajuizar antes, tá, do dia 10 vai entrar com uma ação sem ter juntado o espelho de prova. Óbvio, esse espelho não existe, você não tem. Só quem tem é a CESGRAN-Rio, você não tem acesso a esse espelho. Você pode judicializar antes de ter acesso ao espelho? Pode.
Porque nada vai mudar o fato de que você não preencheu e de que a ministra falou que todo mundo que não preencheu vai reprovar. Então, você vai chegar para o juiz e falar, juiz, eu tô falando, eu não preenchi, tá? Não tá feito, eu não vai ter a bolinha lá, ou então vai estar preenchido de forma errada, porque eu fui mal orientado, tal, e vai explicar todos os fundamentos que a gente trouxe no outro vídeo, que são capazes de te colocar de volta no concurso. E qual que é a situação do pessoal que entra depois do dia 10? Depois do dia 10 você já tem essa folha, tá? Então essa é a única diferença entre quem vai entrar antes e quem vai entrar depois. As duas ações são preventivas. A repressiva só depois do dia 8 de outubro. E aí, qual que é a diferença prática entre entrar antes do dia 10 e entrar depois do dia 10? A diferença é o quê? Tempo. É só tempo, é só questão de tempo, não muda nada no processo, o processo vai correr igualzinho, o resultado vai ser muito parecido, tá todo mundo ali super tempestivo no seu pleito, tá? Mas qual que é a diferença? Se você entra antes do dia 10, entra agora, por exemplo, vou contratar um advogado para entrar logo, quero resolver isso logo, o que você tem de vantagem? De vantagem, você tem o tempo, você tem um pouco mais de tempo até a decisão liminar, até a correção da prova discursiva. Porque eu vou te falar, quanto tempo demora para você entrar com uma ação dessa e ter uma decisão favorável que vai te trazer na prática um benefício? É um tempo considerável. Eu não tenho como entrar com uma ação agora e uma ação hoje, minha prova discursiva está sendo corrigida amanhã. Porque você vai contratar um advogado, o advogado vai demorar uns 2, 3, 5, 10, 15, 20 dias para fazer a petição. E aí já foi até o dia 10 quase, né? E aí ele vai entrar com esse pedido, o juiz vai demorar 1 semana, 2 semanas, às vezes mais cedo, às vezes 2, 3 dias, às vezes um pouco mais. E aí ele vai entrar com esse pedido, o juiz vai demorar ali 1 semana, 2 semanas, às vezes 2 dias, 3 dias, 1 mês, depende do tempo que o juiz demora para analisar. Então acaba que demora, tem uma certa morosidade do processo judicial, que é natural, tá? O processo judicial a gente sabe, todo mundo sabe que a justiça é lenta no Brasil, então ela tem essa morosidade para ter essa decisão. E o pior, depois que deu a decisão favorável, ainda tem um tempo considerável até a Sesgran Rio corrigir sua prova de fato, cumprir a liminar. O juiz dá um prazo de 48 horas, 5 dias, 10 dias, a depender do que o juiz entenda razoável. E a Sesgran Rio geralmente ainda costuma descumprir esse prazo, atrasa um pouquinho ali, passa uns 2 dias, 1 semana mais ou menos, mas acaba que ela cumpre. Mas tem esse atraso. E se você deixar para entrar depois do dia 10, você tem que pensar que tudo isso que eu falei vai acontecer a partir do dia 10. Então tem ali um tempo ficou mais curto. Você tem do dia 10 até o dia 8 para tudo isso que eu falei acontecer nesse mês de setembro aí e no comecinho lá de outubro. Então, são esses 3 cenários que a gente falou. Se você entrar depois de outubro, você com certeza vai ter sua prova corrigida depois. Se você entrar depois do dia 10 e entre o dia 8, você vai ter sua prova corrigida, mas com a possibilidade de conseguir que ela seja antes da correção, antes do dia 8, né, para corrigir junto com todo mundo. Se você entrar agora, você tem um período um pouquinho maior para tentar essa chance de ter sua prova corrigida junto com a de todo mundo. Agora, outra grande dúvida da galera. O que acontece se a gente entrar com uma ação judicial, tá lá o processo correndo certinho, e aí depois de 1 semana, 2, 1 mês, assim, mais ou menos, o Ministério Público entra com uma ação civil coletiva e fala, pessoal, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. O que acontece com essas ações judiciais? Essas ações judiciais, elas vão ser suspensas. Você tem a possibilidade de pedir a suspensão da sua ação no prazo de 30 dias da ciência do ajuizamento da ação coletiva para você suspender a sua ação e esperar o resultado da ação coletiva. Sua ação fica guardadinha. O juiz vai pegar a sua ação e vai colocar no armário até o julgamento da ação coletiva, tá? E aí o Ministério Público vai entrar com a ação, vai tentar resolver pelo sim ou pelo não, e você pode sim se aproveitar dessa decisão, mesmo que já tenha entrado com a decisão. Isso é uma decisão do STJ já pacificado, tá, pessoal? Só jogar no Google aí que você descobre que é exatamente assim que funciona. Vou tentar botar o link aqui da decisão que a gente está mencionando. Se não der, você procura no YouTube aí, no Google, que vai estar tranquilo. Inclusive, essa decisão do STJ, tá? Vou tentar botar para aparecer aqui na tela, né? Tentar editar aqui, então deve estar aparecendo agora. É a decisão do STJ falando que a ação coletiva, a ação do Ministério Público tem o efeito de fazer suspender as ações individuais para que todo mundo que entrou com a ação individual possa se aproveitar dessa ação também. E o que você perderia entrando com a ação individual? Nada, né? Você tentou ganhar um tempo ali e eventualmente não conseguiu. Você teria que pagar o advogado, só que quem estava na reunião ontem com a gente sabe que a gente não cobra nem valor inicial para entrar, é só aquela parceria, então seria um valor bem baixo para você, que você perderia. De toda forma, não teria nenhum prejuízo.
tá? Você poderia sim se aproveitar de qualquer benefício que o Ministério Público trouxer, vai ser para todo mundo, tá? Não tem como o Ministério Público trazer um benefício para X, Y, Z, até porque ele também tem que seguir a isonomia que a gente está sempre batendo aqui no concurso, tá? Se ele consegue para alguém, ele tem que conseguir para todo mundo, mesmo para aqueles que entraram com a ação judicial. E tem um outro ponto para considerar também, porque pode ser que essa ação do Ministério Público demore, né? A gente sabe que o Ministério Público é um órgão cheio, tem muita função, muita atribuição, é um órgão que analisa um monte de coisa, é criminal, civil, ambiental, responde processo no judiciário todo dia. Então o Ministério Público é um órgão muito abarrotado, não tem essa disponibilidade toda do procurador do Ministério Público Federal, ir lá e tirar um tempão, estudar a fundo o caso de uma forma rápida, só se for uma coisa muito grave, que talvez essa até seja, mas não é uma certeza que o Ministério Público vai entrar. Se ele demorar um mês, já está lá no meio de setembro, e aí você já vai ter dificuldade de ter essa prova corrigida junto com todo mundo, tá? E outra, pode ser que demore mais, pode ser que ele demore 2 meses, 3 meses, 6 meses às vezes para entrar, e a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais esquecidas vão ficando as coisas, né? A ministra, por exemplo, já virou a folha, já está falando de outros assuntos do CNU, já esqueceu que isso aconteceu, já botou o tapete em cima e acabou o assunto para ela. Lá na frente, daqui a 6 meses, também acho improvável, tá? Que o Ministério Público entre com uma ação desse sentido. O que seria mais provável seria se ele entrasse por agora, no começo, antes do pessoal judicializar. Se não entrar por agora, eu acho improvável que ele entre, mas é possível, né? Quem sabe? O Ministério Público é uma coisa que não tem como a gente prever, até porque é uma atuação de um órgão estatal que ele tem ali várias prioridades para serem resolvidas. Quanto a outra dúvida do pessoal, se tem direito líquido e certo para entrar com mandado de segurança. Mandado de segurança, para quem não sabe, é uma ação que ela é um pouco diferente da ação ordinária, ela tem um rito mais célere, é uma coisa mais rápida, ela não tem sucumbência, é uma ação mais direta. Só que ela tem alguns requisitos, você primeiro precisa ter um direito líquido e certo para entrar, você tem que ter ali uma autoridade coatora que cometeu um ato ilegal, que violou o seu direito, então o mandado de segurança ele é cabível. As pessoas tiveram seus direitos violados de serem avaliados adequadamente, de serem avaliados com isonomia. Esse direito líquido e certo está escrito lá no próprio edital, está escrito também na jurisprudência do TRF. O TRF, inclusive, das decisões favoráveis que a gente mostrou para vocês, tem vários acórdãos que foram proferidos em sede de mandado de segurança favoráveis aos candidatos. Então já tem até decisão do TRF1 em mandado de segurança reconhecendo o direito líquido e certo de candidatos que cometem algum erro na hora de preencher o gabarito. Desde que, claro, tem outras formas de suprimir, de entender qual que é o gabarito que você recebeu. Ou seja, se você preencheu só a frase, se você preencheu só a bolinha, ou então você tem que saber também que a banca ficou com o seu caderno de prova, então ela pode simplesmente consultar o seu caderno de prova, ver qual que é o seu tipo de gabarito e suprir esse erro formal, esse pequeno ponto ali de esquecimento seu. Então, isso é uma coisa muito tranquila, tá? A única discussão do mandado de segurança vai ser quanto ao momento, igualzinho na ação ordinária, tá? Se tem que ser agora, se tem que ser depois do dia 10, tem que ser depois do dia 8, porque mandado de segurança também tem repressivo e preventivo. Então, isso é o que você tem que entender. Dá para entrar com mandado de segurança? Dá, mas por que a gente mudou? Na primeira live a gente até tinha falado de mandado de segurança, só que é o seguinte, esse concurso do CNU, ele é um concurso que está sendo movido pela Sesgran Rio e pelo próprio Ministério, né, pelo próprio MGI. Então, o que acontece? Quando você entra com mandado de segurança, você tem que colocar a pessoa física, a autoridade coatora, no polo passivo. E aí, se você colocar o MGI, o seu processo vai parar lá no STJ, tá? Ele que é o competente para analisar MS contra ato de ministro. E aí teria um problema que você perderia todo o TRF1, o processo subiria direto para o STJ, que não tem nenhum precedente nesse sentido, é um tribunal totalmente misterioso a respeito de concurso público, até porque ele não está aqui para isso, a função dele não é julgar esse tipo de questão de forma originária, ele julga só de forma recursal 90% das vezes, e aí você teria uma outra opção, que seria entrar com mandado de segurança lá no Rio de Janeiro, só que aí não seria TRF1, seria o TRF2, né, que fica lá no Rio de Janeiro do Espírito Santo, que também não é um tribunal tão bom quanto o TRF1 para você entrar. Mas o mandado de segurança é cabível. Inclusive, tem cliente que fechou com a gente que falou, não, prefiro mandado de segurança, pode entrar lá no Rio de Janeiro mesmo, que tá tranquilo. Aí eu falei, tranquilo, sem problemas. Dá para entrar com mandado de segurança, é uma coisa bem tranquila, tá? Tem direito líquido certo sim, tá pautado em jurisprudência, entendimento, no próprio edital, na confusão que a banca causou. Então, tudo isso dá para ser trazido em sede de mandado de segurança. E nesse último do Rio de Janeiro, o detalhe é que você entraria só contra a Sesgran Rio. Você não precisa colocar o MGI no polo passivo, né, desse mandado de segurança. Você pode entrar simplesmente contra a Sesgran Rio, que o processo vai ser distribuído, vai tramitar tranquilamente no primeiro grau, lá da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E agora a última dúvida recorrente do pessoal.
cabe mandado de segurança, não cabe mandado de segurança, ação ordinária é mandado de segurança. Então, o que você tem que saber? Mandado de segurança é cabível? Sim. Tem aqui o requisito que é o quê? Violação do seu direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? Que não precisa de prova. Tá ali uma coisa já tranquila. Eu posso simplesmente fazer um pedido para o juiz, mostrar para ele que eu sofri estou com justo receio de sofrer uma violação ao meu direito líquido e certo, seria um mandado de segurança preventivo, se você entrar antes do dia 8, como a gente falou aqui, e aí você teria ali uma decisão do juiz falando, olha, concedo a ordem para que você, César Gran Rio e Ministério, não elimine esse candidato ao concurso. Só que aí tem um problema. O mandado de segurança ele tem que ser ajuizado contra a autoridade coatora. A autoridade coatora, no caso, é uma pessoa física. Você não consegue entrar com mandado de segurança contra a César Gran Rio. É contra o presidente da César Gran Rio, né? Diretor-presidente. Nesse caso, como é o concurso da União, quem está fazendo é o próprio Ministério que está ali por trás, teria que colocar a ministra no polo passivo. Aí quem julgaria esse caso? Teria que ser lá no STJ. Aí você perderia toda a instância do TRF1, que é o melhor tribunal hoje do Brasil, para essa questão de concurseiro, razoabilidade, finalidade do edital. Então ficaria uma situação meio esquisita, porque o STJ não é comum que ele julgue esse tipo de caso. Ele não tem uma jurisprudência definida em ações originárias. Ele costuma julgar muito mais coisas em recurso, quando já tem um processo andando, aí as partes recorrem para o STJ, aí ele julga. Tá? Outra solução seria não colocar a ministra no polo passivo do mandado de segurança, e aí o problema é o seguinte, o processo também sairia do TRF1, ele iria para o TRF2, porque a sede da César Gran Rio é lá no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, quem é o tribunal que tem a jurisdição ali? Exatamente, TRF2. Então, por conta disso, a gente está recomendando a ação ordinária porque cai no TRF1, que entra com a ação contra a União Federal e contra a César Gran Rio. A União Federal tem sede aqui no Distrito Federal, então é uma coisa bem mais tranquila. Então é isso, meus queridos, essas foram as dúvidas dos nossos queridos concurseiros lá no grupo. Se você não está no grupo, vamos deixar o link aqui embaixo para você entrar e tirar suas dúvidas lá. Estamos esclarecendo o pessoal todo dia. E outra, no nosso Instagram, vou deixar o link também, tem live todo dia, meio-dia e meia, meio-dia. A gente sempre abre uma live ali para a gente bater um papo. Você pode mandar sua dúvida lá para a gente trocar uma ideia, quiser conversar, quiser participar, super tranquilo, contar seu caso lá é ótimo, dá para fazer. E deixa também o seu joinha aqui nesse vídeo para outras pessoas. Manda esse vídeo para outras pessoas que estão prejudicadas, estão pensando em judicializar, se sim, se não, quando, qual o melhor momento, qual tipo de ação. A gente abordou tudo isso aqui para você ficar ciente do que pode acontecer, quais são os seus riscos, quais são os seus benefícios, qual a vantagem de ajuizar antes do dia 7, qual a desvantagem, ou do dia 10, qual a desvantagem, qual a vantagem, qual a desvantagem entre o dia 10 e o dia 8, e depois no final qual a vantagem e desvantagem de entrar depois lá no dia 8. Então em conclusão, tudo é um direito muito bom. Tá? O que importa mesmo é o momento. Então é isso, meus queridos, fiquem com Deus, aquele abraço.